Olá, boa tarde. Eu sou Deide, sou aluna de redes de computadores, estudo aqui no IFRO. E num grupo de 5 pessoas, onde está Elias, Fábio Júnior, John Jackson, Thiago Cruz, nós vamos falar sobre segurança de redes. Então, neste momento, nesse vídeo que vocês vão nos acompanhar, a gente vai estar falando sobre a segurança de redes. Então, primeiro, a segurança de rede, ele é um campo vital e em constante evolução na área da tecnologia da informação, focando em proteger a integridade, confiabilidade e disponibilidade dos dados que transitam pelas redes, à medida que as organizações se tornam mais dependentes de sistemas interconectados. A necessidade de proteger essas redes contra as ameaças diversificadas como malwares, ataques cibernéticos e acessos não autorizados se torna cada vez mais urgente. Então, é muito importante ter uma segurança de rede, porque para que não aconteça ataques, e contra o sistema, A segurança de rede também ela abrange uma gama de práticas e tecnologias, incluindo firewall, sistema de detecção de intrusões, criptografia, autenticação e política de segurança. Esses mecanismos trabalham em conjunto para criar uma defesa robusta contra vulnerabilidades e brechas de segurança, além de soluções tecnológicas e conscientização e treinamento de usuários também são fundamentais para minimizar risco, uma vez que muitos ataques exploram falhas humanas, como senhas fracas e engenharia social. Assim, a segurança de redes não é apenas sobre tecnologia, mas também envolve um conjunto abrangente de políticas e normas que buscam proteger o ambiente digital de um indivíduo ou organização. É muito importante saber sobre a segurança da tecnologia para que os dados fiquem bem seguros e não há vazamento, dos nossos dados. Então, o primeiro princípio que a gente vai ver é o princípio da segurança. Considerando a era da informação em que nos encontramos atualmente, aspectos de segurança da informação são fundamentais em qualquer ambiente. Isso é muito importante mesmo, é fundamental. Diversas são as empresas e organizações que mantêm toda a sua vantagem competitiva, base de negócios, investimentos, entre outros pontos extremamente importantes, ancorados em suas informações ou dados. A informação e seus ativos são, de fato, os elementos mais importantes de uma organização. Desse modo, tais instruções necessariamente devem se resguardar de diversas formas de possíveis problemas relacionados a esse tópico. Imagina um banco. Se a falha de um banco se a segurança de um banco ela falha e alguém consegue acessar os dados, o que não acontece? Imagina, o que serão feitos vários ataques aí nas contas aí nos bancos. Confiabilidade, isso é muito interessante, a confiabilidade na segurança de rede. É um princípio que visa zelar da privacidade e sigilo dos dados, de tal modo que estes devem ser acessados ou visualizados somente por aqueles de direito, ou seja, a informação só deve estar disponível para aqueles com a devida autorização. Desse modo, a título de analogia, caso alguém envie uma carta dentro de um envelope e alguma pessoa indevidamente tenta acessar o envelope, até então não temos problemas. Referencialmente, tal fato como interceptação dos dados. Entretanto, caso a pessoa mal intencionada coloque o envelope contra a luz e verifique o conteúdo da carta, aí sim temos a violação do princípio de confiabilidade. Integridade também é ligado à confiabilidade, o principal objetivo é garantir que os dados trafegados sejam os mesmos do início ao fim, sem alteração, ou seja, da mesma forma que o dado foi colocado no início, ele tem que ir até o fim. É a integridade daquilo que foi feito ali, colocado ali. Que a mesma mensagem gerada na origem chegue ao destino de forma intacta. Nada pode ser mudado e não pode ser alterado no decorrer do tráfego desta mensagem ou dados colocados na rede. Disponibilidade. O principal objetivo é o fato de determinado recurso poder ser utilizado quando este for requisitado em um determinado momento,
Ou seja, esses dados têm que estar disponíveis. Se eu quero acessar esse dado, ele precisa estar a qualquer momento disponível para mim ou para qualquer usuário que queira acessar esses dados. A devida autorização do usuário requisitante é a própria integridade do dado ou serviço a ser requisitado. Desse modo, quando tentamos acessar o site da Receita Federal, por exemplo, no primeiro dia de declaração do imposto de renda, teremos a experiência por diversos usuários da violação do princípio da disponibilidade, caso estes não consigam acessar o site ou enviar suas requisições por falta no sistema ou volume de acesso que consomem todos os recursos disponíveis, impedindo a utilização por vários usuários. Autenticidade. Este busca garantir que determinada pessoa ou sistema é de fato quem ela diz ser, ou seja, quando utilizamos o simples recurso de inserir as informações de login e senha em um computador, estamos dizendo ao computador que realmente somos o usuário, pois ele assume que somente o usuário legítimo em questão possui a informação de login e senha. Importante também informar que nesse processo, para a devida realização da autenticação, é necessário cumprir a etapa preliminar de identificação, onde será possível coletar as informações necessárias sobre o usuário para posteriormente validá-lo. Por exemplo, nome, data de nascimento, geralmente pede algum documento. Então aí está provando a autenticidade dos dados do usuário. Então, dando continuidade à apresentação do trabalho, agora falar um pouco sobre os equipamentos de segurança em rede, né? Que são dispositivos essenciais que eles trazem a integridade e a confidencialidade e disponibilidade, né, para os usuários. Esses equipamentos são de extrema importância, né, para garantir a segurança também contra ataques, principalmente de vírus e malwares. Então, a segurança de redes ela abrange uma gama de práticas e tecnologias, né? Então, a gente tem os firewalls, tem um sistema de detecção de intrusão, que são os IDS, criptografia e autenticação, e políticas de segurança. Então, todos esses mecanismos eles estão envolvidos na segurança de redes. Um dos equipamentos principais que a gente tem é o firewall, né? Que o firewall é conhecido mais como uma parede de fogo, né? Que ele vai monitorar tudo aquilo que está sendo trafegado, no caso na rede, né? E vai ajudar a detectar possíveis falhas de segurança. Então os firewalls são definidos por suas diversas capacidades. Estas são representadas a partir de qual camada ele vai atuar, ou seja, ele pode atuar tanto na camada de rede, na camada de enlace, usando o modelo de referência OSI, né? Também como na camada de aplicação. Em cada camada ele vai ter uma função específica, né? Então a gente tem o firewall de bridge, conhecido também como ponte, né? Que esse tipo de firewall ele atua na camada de enlace do modelo OSI, né? E ele não possui um endereço de IP, ou seja, ele atua mais em conexão física, né? E ele usa de endereço MAC para poder registrar alguma falha, algum quebra de segurança que tenha naquele dispositivo ou rede. Também a gente tem o firewall filtro de pacotes, né? Que ele é um pouco antigo, também ele é conhecido como firewall estático, né? Ele atua na camada de rede e é capaz de obter algumas informações na camada de transporte, ou seja, ele trabalha basicamente atuando nessas duas camadas. A função dele básica mais ele permite a filtragem a partir dos endereços de origem e destino. Então ele fica trabalhando nessa parte de monitorando o envio e recebimento de informação ou dados. Avançando um pouco mais, também a gente tem o firewall que trabalha na camada de aplicação, né, conhecido como WAF, né? Ele foi criado especificamente para proteger as aplicações web, né, de ataques, e também ele possui a característica de controle dos tráfegos de entrada e saída
nessa aplicação. Aí partindo também a gente tem agora o sistema de detecção e prevenção de intrusão, né? O que seria isso? São sistemas que podemos fazer que ele acusa a ocorrência ou não de... é como se fosse ele dá avisos se está acontecendo ou não alguma quebra de segurança naquele ambiente. O primeiro que a gente tem, falando em relação ao IDS, é o NIDS, né? Esse sistema ele busca atuar a nível de redes, analisando o tráfego de entrada e saída. Ele é o modelo mais utilizado que tem. Esse NIDS ele tem uma vantagem que ele pode ser, que bem planejado, ele pode atuar em pontos estratégicos da rede, reduzindo custos e aumentando o grau de defesa. Ele também atua em modo passivo, não interfere no desempenho da rede e são difíceis de serem detectados pelos atacantes, ou seja, quem está querendo invadir aquela rede tem muita dificuldade para poder identificar um NIDS. Ele tem a desvantagem que diante de muito tráfego, ele pode ser não muito eficiente. Switches e roteadores mais modernos já possuem recursos de NIDS embutido. E ele também tem como desvantagem, ele não consegue bloquear o ataque, restando apenas a detecção. Ou seja, ele só dá um aviso que está ocorrendo o ataque, ele não impede que o ataque ocorra, só dá alguns avisos. Também a gente tem o HIDS, né, que ele atua no nível de hosts, no caso servidor, né. Ele busca analisar características de acesso indevido da máquina, como tentativa de mudanças de perfil e variações dos componentes físicos, entre outros, né. A vantagem ele tem por monitorar eventos localmente, os HIDS são capazes de detectar ataques mais específicos quando comparados ao NIDS, ou seja, os HIDS eles servem para detectar ataques específicos e tem a capacidade de tratar dados criptografados na origem antes de ocorrer a criptografia e no destino após a decriptação. Eles também não são afetados por elementos de redes como os switches ou roteadores. E desvantagens são difícil configuração, né? Pois se deve considerar as características de cada estação, pode ser derrubado por ataque de DOS e degradação do desempenho da estação. E também temos outras vantagens, né, que eles não são afetados por elementos da rede como switches e roteadores também. Ou seja, não importa se tem esses dispositivos na rede, eles não interferem no funcionamento do HIDS. Aqui a gente tem uma comparação, né, entre o NIDS e HIDS, né? Pode ver que os NIDS eles trabalham mais fora da estação, né? Ou seja, eles verificam mais as entradas e as saídas. E já os HIDS eles trabalham mais já no ambiente, ou seja, nos hosts, né? Para identificar a quebra de segurança. E também a gente tem os IPS, né? Que é uma tecnologia de segurança de rede, que o principal objetivo dela é monitorar e analisar o tráfego de dados em tempo real, para identificar e prevenir atividades maliciosas, como ataques cibernéticos, e antes que possam causar danos ao sistema de redes, né? Então ele já tem também um uso bem específico, né? Que já é para trabalho em tempo real eles. E os IPS eles funcionam implantando uma linha diretamente no caminho de comunicação, como se fosse um túnel entre a origem e o destino do tráfego da rede. Ele faz o inspecionamento do fluxo de dados em busca de vulnerabilidade e exploração. Quando detecta uma ameaça, o IPS pode tomar várias ações preventivas, como bloquear o acesso, colocar hosts em quarentena ou impedir o acesso de sites externos potencialmente perigosos. Ou seja, os IPS eles não só alertam, né, mas também eles têm mecanismo de segurança que atuam automaticamente. E agora, falando um pouco, também temos as VPNs, né?
As VPNs, elas estão sendo muito utilizadas hoje, né? Que elas são mais ou menos uma espécie de caminho de segurança criptografado, que vai ser muito difícil ser violado, né? Onde essas informações podem trafegar com mais segurança, principalmente quando se quer fazer uma intranet, né? Em dois pontos locais que estão distantes. Então, as redes privadas virtuais foram criadas para atender às necessidades de acesso a ambientes privados e internos, passando por ambientes inseguros ou públicos. Tal característica é fundamental para acesso a serviços internos à rede por parte de usuários externos à rede. Então, dessa forma, para o usuário, caso o usuário queira consultar uma base de dados do setor de RH, estando este armazenado em um servidor interno na rede da empresa ou organização, o usuário poderá utilizar a técnica apresentada, ou seja, que é uma técnica que as VPNs possuem mais segurança. Então, as VPNs elas são interligadas entre pontos de instituições e regiões geográficas distintas, ou seja, não importa a distância, pode ser viável criar uma VPN. Também ela possui acesso remoto, né? Um funcionário de uma empresa ou instituição, através de um equipamento fora da rede da empresa, e deseja acessar seus arquivos corporativos, ou seja, através da VPN, ele pode fazer isso com total segurança. Também temos as permissões de acesso para o usuário externo à empresa, a recursos internos da empresa. Um exemplo seria uma empresa de transporte que precisa acessar algumas informações pessoais dos funcionários da empresa. Dessa forma, pode-se liberar um acesso via VPN para a empresa de transporte ter acesso apenas a essas informações. Então, isso é basicamente como funciona o funcionamento de uma VPN. Aqui a gente tem mais ou menos como é que elas funcionam, né? Elas criam mais ou menos um caminho criptografado que traz segurança para o ambiente. Tá bom? Então, a parte de equipamentos de segurança de rede foi isso. Agora vai dar sequência ao próximo tópico da apresentação do trabalho. Ataque a redes. Atualmente, empresas têm investido pesado em tecnologias e soluções com vistas a mitigar as vulnerabilidades que podem ser exploradas por pessoas mal intencionadas. Segundo o CERT.br, uma vulnerabilidade é definida como uma condição que, quando explorada por um atacante, pode resultar em uma violação de segurança. Tais vulnerabilidades estão presentes em diversos locais, equipamentos, softwares ou pessoas, como por exemplo, equipamentos como switches, roteadores ou firewalls. Assim, a partir de tais vulnerabilidades, o atacante pode obter informações privadas, invadir sistemas e até controlar sua máquina para ser instrumentos em outros ataques. Nesse contexto, um ataque pode ser dividido em outras etapas. Primeiro, identificação e reconhecimento do ambiente. Segundo, identificação de vulnerabilidade. Terceiro, análise da melhor estratégia. E quarto, aplicação do ataque. Negação de serviço, conhecido como DDoS. Esse tipo de ataque busca comprometer o princípio de segurança, conhecido como disponibilidade. Assim, efetua-se o ataque para tirar um serviço do ar. Esse tipo de ataque pode se dar das seguintes formas: envio de um grande volume de requisições para um serviço específico, uma página web, suportados, tipo bandas de internet, memória, disco, entre outros. Exploração de vulnerabilidade de programas causando sua indisponibilidade. Negação de serviço distribuído. Tem os mesmos princípios do ataque, DOS, porém é tratado de forma coordenada e distribuída, seja por computadores exclusivos de forma voluntária ou de forma involuntária. Phishing. A ideia aqui não é invadir algum sistema para adulterá-lo, mas sim copiar uma página legítima e divulgar às vítimas para a obtenção de informações privadas. O principal meio de divulgação das páginas falsas é por e-mail através de spam. Farming.
Esse tipo de ataque ocorre quando um tráfego que originalmente deveria ir para um site legítimo é redirecionado para outro. Percebam a diferença sobre phishing padrão para o phishing padrão. No phishing, o usuário já dispara o acesso a uma página falsa na origem, enquanto no phishing há um desvio ao longo da rede, sendo quase que transparente para o usuário. Sequestro de dados, o famoso ransomware. Um ataque que tem ganhado cada vez mais expressão é o de sequestro de dados. Nesse tipo de ataque, o atacante obtém acesso privilegiado ao sistema da vítima e realiza a criptografia dos dados da vítima. Assim, os dados passam a estar inacessíveis, dependendo da inserção da chave criptográfica para decriptar os dados. O atacante então exige um valor a ser pago para a disponibilização da chave à vítima para que ela possa acessar seus dados novamente. Ataque às redes sem fio. Os ataques às redes sem fio buscam explorar as diversas brechas existentes na própria estrutura ou arquitetura de implementação da tecnologia. Há de se lembrar que, nos ambientes de rede sem fio, os dados enviados pelos dispositivos possuem um caráter de broadcast, ou seja, todos os dispositivos dentro daquele range específico de alcance do sinal poderão interceptar o tráfego. Por último, Work Driving. Essa terminologia define um método que busca procurar redes sem fio através de uma antena de alto alcance conectada a um dispositivo móvel qualquer, preferencialmente um laptop. Esta procura geralmente é feita a partir de um automóvel e possui como principal objetivo a enumeração das redes em busca de redes abertas, desprotegidas ou com sistemas de proteção suscetíveis à quebra. Rock Access Point, ponto de acesso. Router, na verdade, seria. Esse tipo de ataque visa explorar brechas na infraestrutura de uma rede sem fio. Busca-se configurar um access point para receber conexões de outros dispositivos na rede, como se fosse um access point legítimo na rede. E, por fim, assim, quando a vítima pensa que está tirando alguma vantagem ao se conectar a uma rede alheia de maneira indevida, na verdade ela está entregando todo o seu fluxo de dados a um eventual atacante. Malware significa um software malicioso. Ele refere-se a qualquer tipo de software projetado para causar danos, interromper ou explorar dispositivos, redes ou sistemas computacionais. Os vírus, ele é um código que pode ser representado por um programa ou parte de um programa. Ele pode gerar cópias de si mesmo e ir se inserindo em outros programas ou arquivos. Ele acessa outros programas, arquivos, e ele pode também excluir esses arquivos, tirar instalação de outros programas, né? E também tirar configurações de segurança, entre outros tipos de vírus. Vírus boot, vírus de arquivo, vírus propagado por e-mail e também vírus de script. O worm, ele tem como principal característica a capacidade de se propagar pela rede de computadores. Como? Ele faz envio de cópias de seu código a outros dispositivos. Além disso, ele busca explorar vulnerabilidades específicas dos sistemas, diferentemente do vírus.
O cavalo de Troia, ele é um programa que entra no sistema operacional com outros programas escondidos dentro de si. Significa o quê? Que o usuário, ele recebe um programa imaginando que esse foi desenvolvido para determinado propósito, porém depois percebe que dentro dele, escondido, há um código malicioso. O cavalo de Troia, ele copia informações particulares e proibidas. O backdoor, ele tem tipo um código malicioso que busca gerar algum meio para acesso futuro de um atacante. A ideia não é somente invadir o sistema, mas manter esse acesso. O Hotkit, ele é um conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido. Mas o usuário, ele não percebe essa presença e futuramente ele terá problemas no seu computador. Olá, eu me chamo John Jets. Bom, como vocês já devem ter visto no tópico anterior, o meu amigo Elias ele falou sobre o malware, o vírus e entre outros. Agora vamos para o último tópico. Eu falarei como é essencial a criptografia na segurança de redes. Bom, vamos lá. A criptografia é uma técnica essencial na segurança da informação, especialmente em redes de computadores, onde dados sensíveis são transmitidos através de meios potencialmente inseguros, como, por exemplo, a internet. O objetivo da criptografia é proteger a confidencialidade, a integridade e a autenticidade das informações, garantindo que apenas as partes autorizadas possam acessar e compreender os dados transmitidos. Bom, vou falar das técnicas de criptografia. Bom, temos a criptografia simétrica. Ela utiliza a mesma chave para cifrar e decifrar os dados. Um exemplo é o AES, que, embora seja rápido, a troca segura da chave é um desafio. Temos também a criptografia assimétrica. Bom, ela já utiliza um par de chaves, no qual temos uma pública e uma privada. A chave pública ela é usada para decifrar a mensagem, enquanto a chave privada é necessária para decifrá-la. O RSA é um exemplo comum. Essa técnica facilita a troca de chaves e a autenticação. Protocolos de segurança. Existem protocolos específicos que utilizam criptografia para proteger dados entrantes, como SSL, TLS e o HTTPS, que garante uma comunicação segura entre navegadores e servidores web. Bom, agora vamos falar sobre aplicações de criptografias de assinatura digital. A assinatura digital é uma técnica de segurança que permite verificar a autenticidade e a integridade de uma mensagem, documento ou transação digital. Ela desempenha um papel crucial na segurança da informação, especialmente no contexto de transações eletrônicas, onde a identidade das partes envolvidas deve ser confirmada. Agora eu vou explicar como que funciona essa assinatura digital. Bom, primeiro, temos as chaves criptográficas. As assinaturas digitais utilizam criptografias assimétricas, que envolve um par de chave, como eu havia mencionado no slide anterior, uma chave privada, que é mantida em segredo pelo signatário, e uma chave pública, disponível para os destinatários. E o segundo é processo de assinatura. Bom, o remetente ele gera um resumo, podemos falar o hash, documento usado em uma função de hash criptográfico. Esse resumo, então,
Ele é cifrado com a chave privada do remetente, criando a assinatura digital. A mensagem original é enviada junto com a assinatura digital. Terceiro, a verificação da assinatura. O destinatário recebe o documento e a assinatura digital. Ele gera um resumo do documento utilizando a mesma função do hash, como eu mencionei. O destinatário então decifra a assinatura usando a chave pública do remetente, obtendo o resumo original que foi gerado pelo remetente. Se os dois resumos, gerado pelo destinatário e o obtido pela decodificação da assinatura, coincidirem, a assinatura é considerada válida, confirmando a autenticidade do remetente e a integridade do documento. Bom, aplicações da assinatura digital. Contratos eletrônicos. Utilizada para verificar acordos e contratos online, proporcionando segurança jurídica. E-mails seguros. Garante que o conteúdo do e-mail não foi alterado e que ele realmente provém do remetente. Transações bancárias. Usado por instituições financeiras para autenticar transações eletrônicas. Governos e autoridades. Ele serve para autenticações em documentos oficiais e serviços públicos digitais. Agora vamos falar da aplicação de criptografia de certificado digital. Bom, um certificado digital ele é basicamente como um RG ou CPF, mas no mundo virtual. É um documento eletrônico que identifica de forma única uma pessoa física ou jurídica, garantindo a autenticidade e a integridade de suas transações online. Ele funciona como uma assinatura digital, conferindo validade jurídica a diversos processos eletrônicos. Bom, o certificado digital é emitido por uma autoridade certificadora, assim, que é uma entidade confiável responsável por verificar a identidade dos solicitantes e gerar os certificados. Bom, um deles é as chaves criptográficas. Cada certificado digital possui um par de chaves criptográficas, uma pública e uma privada. A chave pública ela é distribuída livremente e serve para verificar a autenticidade da assinatura digital. Já a chave privada é mantida em segredo pelo titular do certificado e é utilizada para gerar assinatura. A infraestrutura de chaves públicas. No Brasil, a infraestrutura de chaves públicas ela é responsável por estabelecer as normas e os procedimentos para a emissão e a utilização de certificados digitais. Bom, temos os dois tipos de certificados digitais que eu botei no slide. O A1, o armazenamento em um dispositivo como token ou cartão inteligente, e o A3, armazenado em um dispositivo criptográfico externo ao computador. E quais são essas vantagens? Bom, primeiro, segurança, que protege suas informações pessoais e financeiras. Agilidade, que simplifica processos burocráticos e reduz custos. Validade jurídica, que confere a validade legal a documentos e transações eletrônicas. E a mobilidade, que permite realizar transações a qualquer hora, em qualquer lugar. Bom, é isso. Espero que tenham gostado e obrigado.